Bom dia, um dia extraordinário, muito estudo, muita aprendizagem, né? Que surja muita oportunidade para a gente colocar em prática o que a gente vai discutir aqui nessa aula. Hoje nós vamos estar falando de pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos. Já falamos dos pronomes pessoais. Mas voltando à questão dos pronomes pessoais, eu tenho três pessoas do discurso, três pessoas básicas. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. A primeira pessoa do discurso é quem fala. A segunda é quem ouve. E a terceira é do que se fala. Isso não tem a ver com pessoa, gente. Isso tem a ver com elementos que constroem a comunicação. Se alguém fala, alguém ouve. Se alguém ouve, é porque alguém fala. E se há essa interação entre essas duas pessoas, é porque fala-se de alguma coisa. E é o terceiro elemento no meio. Então, se quem fala é uma pessoa, quem ouve é uma pessoa, e do que se fala é um assunto, são pessoas que estão no singular. Se é mais de uma, nós, vós e eles são pessoas do discurso que estão no plural. Olha que coisa legal. Então, vê se você nota isso aí. Se você nota alguma diferença de sentido entre as expressões meu filho e filho meu ditas por pais, você nota? Então, meu filho é uma expressão utilizada para pais que deixa claro uma certa afetividade. A colocação de meus filhos está deixando claro que há uma certa liberdade, né, na condução desse processo educacional e no aspecto de uma hierarquia mais leve, mais suave. E filho meu é uma hierarquia pesada em que o pai manda e os filhos obedecem. Então, um certo autoritarismo nessa expressão. Então, vamos tentar entender bem que a linguagem de uma pessoa é um ato de identidade, considerando sempre que linguagem e psiquismo estão diretamente unidos. Pelo que a pessoa fala, dá para saber o que a pessoa pensa e como pensa. É mais interessante ainda, porque pela maneira como a pessoa fala, ela revela a sua visão da vida, a sua visão do mundo. Olha que coisa interessante isso aí. Ao mesmo tempo, ela revela o papel social dela no mundo, o papel social que ela acha que exerce no mundo e na vida. Então, é fundamental nós entendermos isso, porque filho meu não chega tarde em casa. Há uma manifestação na colocação do pronome possessivo posterior ao substantivo filho, filho meu, há um posicionamento impositivo, autoritário, claro. A hierarquia está bem definida. Pai manda, filhos obedecem, tá certo? Então, fazem a sentença soar quase como uma ordem. Como é? Filho meu não chega tarde em casa. Agora, meu filho não chega tarde em casa é quase que um indicativo, uma descrição, sem qualquer intenção impositiva, tá certo? Então, basta a mudança da estrutura sintagmática, sujeito, então vamos lá, determinante, núcleo e modificador, para a gente poder sentir essa alteração. Então, meu filho é um determinante, né? E aí o núcleo vem depois do determinante. Isso deixa claro que eu estou acompanhando a ordem lógica do texto. Quando eu mudo essa ordem, eu estou propondo uma outra ideia. Então, uma semântica, um estudo de semântica
para a gente entender qual é a ideia de imposição que está por trás desse aspecto. Preste bem atenção nisso aí agora. Vamos tratar de pronomes aqui demonstrativos possessivos indefinidos, interrogativos, para identificar especialmente as características dos pronomes demonstrativos possessivos indefinidos e interrogativos. Posteriormente, para empregar adequadamente esses diversos tipos de pronomes em variadas situações contextuais. Esse é o nosso propósito, né? Quando nós falarmos de trabalho, nós estamos pensando no objetivo de estudar determinado assunto, tá? Então, primeira pessoa, eu, segunda, tu, terceira, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O pronome possessivo relacionado a eu é meu, minha e acréscimo de S, meus e minhas. Em tu, os pronomes possessivos que se relacionam, que se referem à segunda pessoa do singular é teu, tua, teus, tuas. Da terceira pessoa do singular, que é ele, de quem se fala, é seu, sua, seus, suas. E aí nós vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, nós. Então, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda do plural, vós, vosso, vossa e acréscimo de esses. Terceira do plural, seu, sua, seus, suas, repetindo a terceira do singular, assuntos e assunto, ok? Então, lembrando dessas observações, nós estamos falando de possessivo, aquilo que indica posse. Nós vamos avaliar também outras formas de indicar posse na língua portuguesa, além do uso do pronome possessivo. Então, veja bem isso aí. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Castro Alves, Canção do Africano. Então, onde é minha terra? A África. Das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita. Esta é onde eu estou, no Brasil. O escravo africano que veio para o Brasil, tá? Escravo aqui no Brasil. Mas a outra eu quero bem. Essa é mais bonita, mas a outra eu quero muito bem. É de onde eu venho, minha origem. Tu choras, segunda pessoa, então, não mais primeira. Primeira lá, segunda pessoa agora. Tu choras porque um ramo de baunilha não pudeste colher. Ou pela flor gentil da granadilha. Dou-te um ninho, uma flor, dou-te uma palma, para em teus lábios ver o riso, a estrela no horizonte da alma. Então, a criança Castro Alves também. Então, teus lábios, segunda pessoa do singular, tu, relacionando a tu, está falando direto com a pessoa, tá? Agora, relacionando a terceira pessoa do singular, ele, seu, sua, seus, suas, aqui vai aparecer o seu. Uivavam nos tombadilhos, gritos insontes de réus. Vi a equipagem medrosa, da morte à vaga horrorosa, seu próprio irmão sacudir. Seu, terceira pessoa do singular. Então, temos aí alguns exemplos claros do uso da primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Os pronomes possessivos da terceira pessoa são comuns ao singular e ao plural. Isso nós já mostramos. Seu uso vincula-se à coisa possuída. Então, eles têm seu modo de agir, o modo deles, seu modo de agir. Segunda observação, é preciso tomar cuidado com certas ambiguidades. Então, vamos pensar em questões de ambiguidade, duplo sentido no uso da terceira pessoa do singular. Ela pode provocar um duplo sentido, uma ambiguidade. O pai disse ao filho que sua irmã havia ligado. A irmã do pai ou a irmã do filho? Então, é bom a gente entender que existe um pronome de terceira pessoa do singular, seu, sua, né? Possessivo,
que, em função de não marcar bem as pessoas do discurso, ele faz um certo conflito na linguagem para se perceber a quem se refere, tá? É bom a gente pensar nisso aí. Outras expressões de posse em português, ou seja, que indica possessão, posse. Há, na língua portuguesa, construções nas quais pronomes possessivos oblíquos átonos, que são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes, não é? São pronomes possessivos átonos, na condição de indicando posse. Veja bem, ouvi-lhe o grito, significa que ouvi o seu grito. Beijou-me o rosto, beijou o meu rosto. Então, o pronome oblíquo, lhe e me, fazendo o papel de, indicando, né, carregando, né, a ideia de posse, né? Meu rosto, seu grito. O artigo também pode apresentar sentido possessivo em diversas sentenças. Então vamos para o artigo, né? Falamos do pronome pessoal oblíquo átono, então vamos para o artigo. Trazia os olhos cheios d'água. Trazia os olhos cheios de água. Trazia os seus olhos cheios de água. A mãe abraçava o filho com amor. A mãe abraçava seu filho com amor. Então, o o aqui, que é um artigo, que vem antes de um substantivo, os olhos e o filho, está indicando o posse como sendo a ideia de o seu. Também tem a preposição de, que acaba sendo um gerúndio, né? Um gerundivo, né? Indicando posse. Então tá assim, ó. O barco de Pedro é bastante moderno. Então está dizendo de quem que é o barco? De Pedro. Está criando uma relação de posse. O pronome relativo vincula com a ideia de posse dois substantivos. Olha essa, que é o quarto modelo de ideia de posse. Agora indicando o pronome relativo, né? Que seria o pronome relativo cujo, cuja e variações com S, né? Flexões com S. Ali estava a casa cuja proprietária estava de férias. Ali estava a casa, a proprietária da casa cuja proprietária estava de férias. Ok? Dá para a gente ver aí 4 maneiras de construir a ideia de posse, né, em língua portuguesa, utilizando pronomes oblíquos átonos, artigos, a preposição de e o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas. Olha aí que legal, certo? Vamos para os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam o lugar em que as coisas se encontram. Para a gente entender bem o pronome demonstrativo, eu preciso entender que aquilo que está perto de mim, ou do eu, da pessoa do discurso, da primeira pessoa do discurso, é com um S. Este, esta, isto, estes e estas. Aquilo que está perto, o objeto que está perto da segunda pessoa do discurso, que é aquela pessoa que ouve, que é o tu, né? É esse, essa, isso, esses e essas. E aquilo que está perto da terceira pessoa do discurso, eu falo, tu ouves, e aquela é o assunto. Aquele é o assunto que está perto da terceira pessoa do discurso, é aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Ok? Então, está perto da primeira pessoa do discurso, está próximo. Está perto da segunda pessoa do discurso, intermediário. E está perto da terceira pessoa do discurso, longínquo, longe, remoto. Com relação a tempo,
Perto da primeira pessoa do discurso eu é presente. Perto da segunda pessoa do discurso tu é passado ou futuro próximo, na frente ou próximo. Perto da terceira pessoa do discurso, ele ou ela, né, é passado ou futuro longínquo, remoto, distante. Ok? Então, vamos começar aí para a gente poder entender uma coisa. Esse celular, então, por exemplo, eu estou falando com alguém, esse celular é o que está perto da pessoa que está me ouvindo, está na mão de quem está me ouvindo. Esse seu olhar penetra fundo neste meu coração. Então, esse seu olhar, o olhar do outro, penetra fundo neste meu coração. Neste é perto da primeira pessoa do discurso. Estas palavras, então as que eu estou dizendo, que eu lhe digo, tem como fundamento aquelas ideias dos gregos. Está distante de quem ouve e de quem fala, então é aquelas ideias dos gregos. Este ano de 2020 está sendo rico em experiências, e experiências bem diversas, né? Então, este ano está perto do que nós estamos vivendo, está próximo. Nesse tempo, a sociedade mobilizou-se. O que voltou a fazer agora? Nesse tempo, naquele tempo que nós estávamos dizendo, sobre aquele tempo que estávamos dizendo. Nesse tempo. Outros demonstrativos em língua portuguesa. O, a, os, as são pronomes demonstrativos quando equivalem a aquele ou aquilo, aquela ou aqueles ou aquelas, ok? Seria a terceira pessoa, né? Os pronomes demonstrativos vinculados à terceira pessoa, né, do discurso. Então vamos ver. Está substituindo a palavrinha que, tá? Ou vem acompanhado, né, seguido da palavrinha que. Ele não viu o que aconteceu. O está no lugar de aquilo. Ele não viu aquilo que aconteceu. Ele não viu o que aconteceu. O no lugar de aquilo. Aquelas mulheres são as que imitam a Xuxa. Aquelas mulheres são, então olha bem, aquelas mulheres são as que imitam a Xuxa. Aquelas mulheres são as mulheres que imitam a Xuxa. Aquelas mulheres são aquelas que imitam a Xuxa. Então, o as está no lugar de aquelas, que substitui mulheres. Não falo desses jogadores, mas dos que não entraram em campo. Não falo desses jogadores, mas dos jogadores, daqueles jogadores. Então, o está no lugar de aqueles, daqueles jogadores que não entraram em campo. São também demonstrativos quando antecedem os substantivos vocabulários tal e semelhante. Olha só, eu realmente não vi tal comentário, aquele comentário. Nem sei de onde veio semelhante ideia, aquela ideia. Semelhante e tal, fazendo papel de pronome demonstrativo. Igualmente, demonstrativos são os vocábulos mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprias, quando tem o sentido de idêntico ou idênticos ou em pessoa. Ela mesma esteve aqui. Ela que esteve aqui. Ela é aquela que esteve aqui. Ok? Os demonstrativos como palavras anafóricas ou catafóricas. Muito interessante essas expressões, que parecendo algo assim estranho demais, assustador, diferente, mas nós podemos usar a expressão assim: anafórico é aquilo que eu busco que antecede o que eu estou dizendo. É um pronome que faz um papel de ligação, de conectivo com alguma coisa que eu já disse. O catafórico é um pronome, é uma palavra que cria uma relação que se liga a uma coisa que eu vou dizer. Catafórico, cata o que está na frente, anafórico busca o que está atrás.
Então vamos materializar esses conceitos. Catafórico. De todos os sentimentos, o que está acima de todos é este, o amor. De todos os sentimentos, o que está acima de todos é este, o amor. E quando eu estou falando de anafóricas, estou resgatando algo que está para trás, né? Que eu não disse, que eu já disse e que eu vou repetir, mas vou utilizar outra expressão para me referir a ela. Então, estou fazendo uma referência catafórica com os demonstrativos. Então, veja bem, que coisa interessante. Você não me disse a verdade e isso me entristeceu. O que me entristeceu? Isso se refere a você não me disse a verdade. Então, isso está buscando algo que já foi dito anteriormente, que já foi dito. Então, nesse caso, anafórico. Quando eu estou indicando algo que eu vou dizer, isso é catafórico. Todo aposto é catafórico, mas é uma referência catafórica porque ela está se portando ao que vem depois, mas a expressão a que se refere, isto, coisa, aquilo, né, precisa estar conduzindo a essa abertura, né, 2 pontos, para a gente introduzir o elemento de que se trata, tá? Pronomes indefinidos. Então, nós vamos considerar pronomes indefinidos aqui, todos aqueles que, acompanhando um substantivo, tornam-o amplo, né? Vamos pensar aqui em algumas possibilidades. Todo, toda, todo e variações, toda e variações, tudo, algum, alguma e variações, algo, alguém, várias, vários, outro, outra, variações, outra em cada, qualquer, quaisquer. Quando é para plural é quaisquer. Olha que legal, é uma das únicas palavras na língua portuguesa que traz o plural no seu interior. Qualquer é para singular e quaisquer é para plural. Muito, muita e flexões com S, bastante, bastantes, mais, menos, certo e certa, com flexões em plural, tanto, tanta e flexões em plural, e etc. Existem ainda as chamadas locuções pronominais indefinidas, cada um, cada qual, quem quer que seja, e etc. São locuções pronominais indefinidas, porque são mais de uma palavra, né? 2 ou mais palavras que formam, né, uma indefinição, um pronome indefinido, ou uma expressão com ideia de pronome indefinido, tá? Algumas observações sobre os pronomes indefinidos que a gente precisa levar em consideração com exemplos do que nós já dissemos. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Pronome substantivo muitos não está acompanhando ninguém e poucos não está acompanhando ninguém. Estão fazendo papel, estão no lugar do substantivo, por isso é que são pronomes substantivos. Muitos assistiram à chegada do homem à lua. Então, fazendo papel de substantivo, muitos pronome substantivo. Tinha bastantes amigos e cada vez menos tempo para revê-los. Então, tinha bastantes amigos e cada vez menos tempo para revê-los. Bastantes é pronome adjetivo. Então, nós estávamos falando aqui de tinha bastantes amigos e cada vez menos tempo para revê-los. Bastantes vem antes de amigos, menos antes de tempo e, por acompanhar um substantivo, são pronomes adjetivos. Então, nesse caso, bastantes e menos, que são pronomes indefinidos, estão fazendo o papel de pronomes adjetivos. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a tua vã filosofia, Shakespeare. Há mais coisas
Um pronome indefinido, porque vem antes de coisas. Se acompanha o substantivo, é também um pronome adjetivo, ok? Há alguns pronomes indefinidos adjetivos que aparecem nas exclamações junto a substantivo. Veja bem, que coisa, hein? Você não sabe qual, que coisa, hein? Quanto isso, quanta alegria, quanto riso, quanta alegria. São pronomes indefinidos que vem dar uma noção de vastidão, né? De indefinição, e acaba parecendo que tem uma intensidade, né? Traz essa ideia de intensidade. Quando se opõe a outro, outros, outra, outras, as palavras um e uns, umas ou uma, são pronomes indefinidos também. Uns choram enquanto os outros riem. Então, né? Então, outros riem, uns choram. Então, outros são também pronomes indefinidos, né? Indicando, dando a ideia de indefinição, né? E como está sendo colocado em contraposição, como se diz assim, em oposição a um, uns, uma e umas. Pronomes interrogativos, para a gente passar a régua aqui no nosso conteúdo. Os pronomes interrogativos, eles são muito interessantes, né, no que a gente busca compreender, porque existem dois tipos de interrogação, e para produzi-las, nós precisamos dos pronomes interrogativos. Então, nós dissemos que íamos tratar de pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos. E quando ele está tratando dos interrogativos, nós notamos que tem duas maneiras de fazer as interrogações na nossa comunicação. Direta, quando a gente pergunta abertamente o que se quer saber, e indireta, quando a gente fala do que se quer saber. Tá certo? Então, nessas duas maneiras. Direta é feita com entonação característica. Direta é feita com entonação característica. O que você quer? O que você quer? Entonação característica de interrogação. E agora, se eu digo, quero saber o que você quer. Indireta. Então, vamos para exemplo, né? Geralmente construída com verbos que indiquem curiosidade, desconhecimento, né? Como eu usei o quero saber, tá? Quem é você, afinal? Interrogação direta. Qual é o verdadeiro sentido disso tudo? Interrogação direta. Quantos chegaram ao final da prova? Interrogação direta. Agora veja bem, ignoro quem chegou aqui primeiro. É como se eu estivesse perguntando indiretamente. Então, interrogação indireta. Não sei que coisa ela quer que eu faça. Interrogação indireta. Quero saber quantos chegaram ao final da prova. Interrogação indireta. Então, eu utilizei quem, qual, quantos, quem, que e quantos. Então, tá lá, olha. Vamos para os interrogativos, tá certo? Então, estou utilizando pronomes interrogativos. Ainda na classe dos pronomes, encontram-se os relativos. No entanto, pela sua natureza de conectividades, né, como os conectivos, serão estudados mais adiante. Quais são as condições? Porque os pronomes relativos, eles introduzem as orações subordinadas adjetivas, restritivas sem vírgula ou explicativas com vírgula. Então, nós temos mais uma certa complexidade. Eles foram deixados para um último lugar, para a gente poder ter esse recurso de ver um a cada passo, né, e aqueles que se associam, para a gente poder compreender melhor quais são os fundamentos, né, quais são os princípios, e qual é a funcionalidade, né, e como eles interagem na produção do sentido, e qual é o sentido que eles produzem na sua interação. Pessoal, um ótimo estudo, ótima tarefa aí. Vamos aproveitar esse momento de folga, né? Todo espaço de tempo é lucro, e vamos fazer os exercícios conceituais
e contextualizados, tá? Precisamos fazer esse aprofundamento, não, né? Vamos ficar só nos dois primeiros. Um abraço, tudo de bom.